antes, mas Deus já tinha me dado o dom. E aí, a partir dali, aí foi uma outra história que a gente vai contando durante o podcast. Meu Deus. E aí já quebra até alguns argumentos, né? É dom ou não é dom? Rapaz. Eu costumo dizer que... Não, pera lá. E a gente precisa acreditar naquilo que a Bíblia diz. Não, é porque Tem eu os falo dons isso e porque os é talentos. porque eu trabalho com música e é uma grande discussão no meio acadêmico, né? Sim. Se existe o dom. E eu concordo. Não, a gente, é porque na verdade, quando nós vivemos no meio secular, que a gente vai estudar, a gente vai trazer tudo para a área científica, para a ideia. Então a gente desenvolve aquele padrão, até porque muitas pessoas que fizeram diferença no mundo, né, elas foram pessoas que foram traçadas como nada, né? As pessoas que têm nome. Os grandes jogadores de futebol, Sim. os cientistas, Eles os pintores, alcançaram mediante o esforço mediante deles, o esforço né? deles. Estudo, preparação. Então, só que a palavra de Deus nos mostra que também isso é possível quando os artistas lá que fizeram a arca, o tabernáculo todo, ali fala que Deus não só capacitou eles com o talento de fazer aquilo, porque eles já faziam. Se você ler a Bíblia, diz que eles já eram. Só que Deus faz com que eles aprimorem aquilo e ainda ganhem como é que eu posso dizer, a capacitação de ensinar a outros. Sim. Porque lá, se você ler no texto, vai dizer isso, que Deus deu essa capacidade de ele ensinarem a outros, né? Então eu acredito exatamente nisso aí. Eu acredito nessa questão do dom vindo diretamente de Deus, que não invalida também a questão do esforço. De quem busca. De quem busca. Quer ver? Ó, vou dizer uma coisa aqui. Ó. Sim. Eu tô até aqui meio assim espantado com a história dela, porque eu vejo, né, assim, eu tenho um pouco de tempo assim que eu conheço a Silvia um pouco antes, né, que eu falo da minha convenção, e depois. E quando eu olho ela assim, eu digo assim, rapaz, será que ela não cantava mesmo? Né? Eu fiquei no meu pensamento. Por quê? Porque eu, por exemplo, hoje eu canto, Silvio, só que eu não cantava. Então eu posso dizer que eu vim desenvolvendo isso. Sim. Eu não pedi, eu vim desenvolvendo com o tempo. Na noite eu até cheguei a cantar, mas era aquela coisa que eu fazia secundariamente ali, entendeu? Eu era afinado, mas eu não tinha aquela voz para cantar. E eu vim trabalhando isso mais dentro da igreja. E dentro da igreja aconteceu comigo o inverso, né? Eu tô pegando essa deixa para falar porque foi o seguinte. O que aconteceu comigo? Mais cedo eu estava conversando com o Vandilson acerca daquele... Por isso que eu mandei para ti, porque tinha tudo a ver com o que eu vou falar um pouco. Eu cresci sem uma figura paterna. Você, por exemplo, você teve uma. Uhum. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos e meio quando meu pai morreu. E eu fiquei sem uma referência paterna, entendeu? Dentro de casa. E o meu pai foi o único contato que eu tive, e não foi por muito tempo, com a música. E meu pai era boêmio. Ele vivia nos bares, tocando com outros músicos, né? E eu vi ele tocando em casa e tinha um violão. Quando eu tive a possibilidade de pegar aquele violão, um dia eu fui para aula, quando eu voltei para casa não estava mais. Eu acho que algum dos meus tios pegaram, porque eu tinha um tio meu que tocava violão. E aquilo foi passando. Mas o que eu... Provavelmente o violão do teu pai seria um muito bom. Ele era bom, era o de George, no então, tempo era o... na época de George... Mas tem a questão dos irmãos, né? Uhum. Tem a questão... A família do meu pai era muito grande, né? Tinha 10 naquele tempo, não tinha esse negócio de hoje não, só 1, 2 filhos. Naquele tempo Só um ali. o pessoal gostava. Né? Mas por que eu tô falando isso? Porque aí o que aconteceu com esse período? Eu vivi o inverso da Silvia, né? Ela teve essa experiência com 8 anos. E eu vivi essa vida secular lá fora, né? Essa vida totalmente ruim. E isso foi muito ruim para mim na minha carreira musical quando eu comecei. Hoje eu falo que eu tenho 26 anos, mas 10 anos da minha vida foram 10 anos muito ruins, musicalmente falando. Por quê? Porque mesmo eu entrando novo, eu entrei muito novo na noite para tocar. Eu comecei a tocar na noite com 15, 16 anos. Eu comecei a tocar. Mas eu não era um bom músico. Eu não era um bom músico. Não tinha aonde estudar, aonde desenvolver. E eu fui aquele cara que entrou no meio do ninho das cobras e teve que aprender na pancada. E no tempo eu não entendia muito. Mas depois eu fui entendendo. Porque
tem pessoas que, cara, eu sou grato por eles terem me aturado, porque o fato do tempo de eu ter passado com eles foi o tempo de crescimento para mim, entendeu? Foi um tempo de crescimento. Mas mesmo assim, esse crescimento foi muito lento. Por quê? Porque logo cedo também eu já me envolvi com bebida. Então eu bebia bastante. Então, por exemplo, nas bandas mais profissionais que eu cheguei, por exemplo, uma das bandas que eu cheguei aqui, que era um sonho meu de chegar, foi a Swing Aces. Era uma das melhores bandas de axé na cidade quando eu cheguei. Além de eu não ser um bom músico, eu já era um cara que eu podia dizer que eu já era viciado em álcool. E eu tocava alcoolizado. E o fato de eu ter aquela vida e de eu não ter uma referência paterna e um pai, porque minha mãe, não que a minha mãe falhou nisso, mas a minha mãe tinha que trabalhar para sustentar a casa. Então eu era criado pelos outros, pelos tios, pelos primos, né? Então isso foi muito ruim para mim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que uma criança entra, por que ela não queira, a gente diz que não é, mas é. É criança. É criança. A gente é manipulável, né? Uhum. Então a gente passa por algumas coisas. Por exemplo, com 15 anos, mais ou menos, para 16, eu fui abusado. Entendeu? Fui abusado. Só que isso não me afetou emocionalmente, eu não sei se pelo fato da vida que eu vinha tendo. Entendeu? E aí, isso foi pro meu profissionalismo. Você tá entendendo? Eu era um cara desleixado, era um cara que eu não tinha meu instrumento, que eu não estudava. Então eu dependia muito dos outros. E eu sempre fui um cara teimoso e muito encrenqueiro. Né? Hoje menos. Ainda sou, ainda preciso de Deus tratar muitas coisas em mim. Verdade. Mas eu fui um cara muito encrenqueiro mesmo assim, teimoso, de teimar, entendeu? Eu digo que algumas coisas que eu vivo dentro da igreja hoje é questão de algumas coisas que Deus me mostra do que eu era, entendeu? E É tratamento, irmão. também, eu acredito nisso. Aí o que aconteceu? Eu acredito que o meu meio musical veio a florar mesmo, assim, quando eu conheci a minha esposa, que eu casei. Eu digo que ela foi um instrumento que Deus usou para mudar a minha vida. Tá entendendo? Porque foi através dela que aconteceu duas coisas. Por exemplo, quando eu era um pouco mais novo, eu tocava eu era católico. Então durante 24 anos da minha vida eu fui católico. E fui um bom católico. Eu digo bom católico porque eu comecei desde cedo. Minha mãe me manteve na catequese. Cumpria todos eu os ritos, cumpria né? todos os ritos. O único sacramento que eu não cumpri foi o último que eu cumpri quando eu estava para me converter. Né? Que foi o que a gente chama para casar lá, o último lá, depois eu lembro aqui. Não se preocupa não. Aí o que aconteceu? Quando eu conheci ela, eu vivenciei algumas experiências musicais, e eu estou contando aqui antes de ir para a área acadêmica. Uhum. E eu peguei... E antes de ir para a igreja também. E antes de ir para a igreja. Não, eu não conhecia Cristo da forma que eu conheço hoje. Eu posso dizer assim, eu ouvia falar. Porque toda a história de Cristo, mesmo como católico, eu ouvia. Eu lia, porque, por exemplo, quando eu fui, minha mãe, ela sempre cuidou disso. Ela sempre cuidou disso. Eu lembro que tinha uma Bíblia vermelhinha, que os católicos tinham da catequese. Cara, eu cansei de ler e reler. Tem coisas que eu lembro que quando eu me converti, aflorou, veio dessa memória que eu tinha. Então eu não conhecia o Jesus que eu conheço hoje, da forma que eu conheço, a experiência que eu tenho com ele hoje. Mas eu conhecia, eu posso dizer como Jorge, eu ouvi falar. Sim, eu acho que essa é a realidade de muitos. Não só católicos, mas cristãos também, mesmo, até né? os que nascem, né? Até os que É nascem. real isso, tá? É que nem você falou, né? Essa tua Os experiência que nascem no berço evangélico, o eu ainda não sei, inverso, é um berço que vem assim, graça e paz. É o inverso, porque assim, tem muitos pais que levam, hoje eu levo os meus filhos, e eu oro a Deus para que eles tenham a mesma experiência que eu tive, porque meus pais não me levaram para a igreja, mas eu tive uma experiência com 8 anos, com batismo no Espírito Santo. Então aquilo já me impactou para as outras Pra coisas que permanecer viriam. também, né? E para permanecer também, né? Crisma, o nome. Crisma. Crisma. Isso. E aí quando eu conheci ela, foi Eu o que tenho uma aconteceu. história com a igreja católica. Aí o que aconteceu? Uma vez, eu digo que o Celebridade, que foi um dos grupos que, depois que eu saí, eu conheci o Paulinho Ramos, que é o filho do Ramos que tocava nos Cobras. Paulinho, ele era o produtor musical da Swing Aces. Esse cara, ele foi essencial na minha vida, porque eu entrei na Swing Aces para tocar no meio de Mila, de Catatal, de grandes músicos.
E vou falar sendo uma pereba. É um cara que eu dizia assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque, tipo, quem me segurou nessa banda durante 2 anos e meio foi o Paulinho. O Paulinho me segurou lá. Por quê? Porque ele mesmo dizia assim, Álvaro, eu prefiro trabalhar com músico. E é por isso que hoje hoje o Paulinho é convertido. Ele e a esposa dele, a Lígia, uma grande cantora, que também cantou aqui, eles estão na igreja, estão na Assembleia de Deus, inclusive. Ah, é? Paulinho. E o Paulinho hoje está, né, meio que se afastando da música. Eu entendo que hoje ele passa pelo mesmo tratamento que eu passei. Entendeu? Mesmo quando eu entrei na igreja. E aí o Paulinho foi um cara que me ensinou. Por quê? Porque ele dizia bem assim, eu prefiro trabalhar com alguém que nem você do que com um cara muito bom. Porque pelo menos tu vai fazer o que eu faço, sou produtor musical e o que eu quiser tu vai fazer. Vai obedecer. Isso praticamente, aí você vê que vem as resistências. Porque muitas das vezes eu briguei demais. Pô, não aceita as opiniões, a gente quer falar isso. Rapaz, aqui o produtor musical sou eu. Tu faz o que eu quiser. Se tu não quiser, tu pode sair. Que a gente arruma outro baixista. Então, esses caras. E cara, você vai ver no propósito de Deus. Talvez essas pessoas foram as pessoas que Deus foi usando para usar a figura paterna. Eu nem posso dizer talvez. Eu sempre falo, certeza, né? Exatamente. E o Paulinho foi esse cara. E eu aprendi muito com ele. Muito, mas muito mesmo. E aí quando eu saí da Swing Extras, depois que a Urutau acabou também, que depois que eu fui da Swing Extras eu fui pra Urutau, também foi uma experiência nova, fui tocar forró, uma coisa que eu nem tive que aprender, mas ali eu ainda estava no processo. E aí foi quando aconteceu. Quando eu fui para produzir o Celebridade, que era o grupo do Louro Rodrigues, lá eu vi que aconteceu algo diferente. O Álvaro já começou a amadurecer na ideia de um jeito que eu não queria beber mais. Eu deixei de lado, eu fui estudar. E comecei a produzir eles, trabalhar com produção. Nessa época você já era casado? Não, ainda. Eu tinha acabado de conhecer a Roberta. E a gente vivia junto. Entendi. Foi assim que a gente aprendeu, vivia junto. A mãe dela, quando a gente namorou, ela disse, vocês estão casados. Já pode morar junto. A mãe dela já casou. Amigado com fé, casado é, o povo diz, né? Mas não é, gente. Se não fosse, é. Não é. Aí, pois é, aí beleza, aí eu fui. Aí o que aconteceu? Eu lembro que eu fiz umas viagens com celebridade, cara. E eu passei uns perrengues na estrada. E às vezes eu não tinha dinheiro para algumas coisas. Cara, essa daqui eu quero deixar para você. Que era o que a gente tava conversando. Uma mulher, ela, independente do que ela... se ela conhece ou não a Cristo, porque eu digo assim, que existem pessoas que têm caráter, velho. Caráter são pessoas de índole, homem e mulheres. Que a única coisa que falta para essas pessoas é conhecer Jesus. Só isso. Acho que nem conhecer, na verdade. Não, quando eu falo conhecer, porque conhecer no sentido da palavra, de ser liberto. É porque você só consegue porque o conhecer ser fiel, da Bíblia, você está ligado que ele é considerado com a relação sexual. Conhecer. O conhecer. Sim. E você só consegue ser fiel se você conhecer. Exatamente. E aí, a minha esposa era uma dessas pessoas. Ela, desde nova, foi uma pessoa que tinha uma cabeça, assim, muito madura com os estudos dela. Tanto que quando ela, uma vez quase, ela chegou a reprovar. Ela chorou, parece que o mundo ia acabar. Ela deu um jeito de fazer aquelas provas que tinham, que ajudava a pessoa a passar no final do ano. A minha esposa se formou cedo, entrou na faculdade. Com 22 anos ela se formou. Com 24 anos ela já estava com MBA. E o Álvaro, com todo o respeito da palavra, um vagabundo. A única coisa que eu sabia fazer na minha vida era tocar e mal ainda. E mal. E aí, cara, por que eu estou trazendo isso aqui? A importância de alguém acreditar em você. Porque o que mudou foi exatamente isso. A Roberta ouviu muitas coisas, inclusive dos pais dela, não de coisas ruins. Porque um pai, quando vê a filha, fala assim, cara, tenta conversar com ele, pede para ele sair dessa vida. Pede para ele largar isso aí, cara, porque isso aí não vai dar futuro para vocês. E tal, conversa com ele. Música. Não, escuta só aí. Ela, cara, não ouviu. Ela me ouvia. E um dia ela chegou e falou, eu lembro que eu fui pra Lábrea, fui fazer um show lá com celebridade. Inclusive, a gente foi cobrir um show do Leandro Learte, que ia pra lá, do Arte Popular. Ele não foi, e quem segurou o show lá foi celebridade. Foi, cara, foi... O show? Porque foi o meu auge de produtor Entendi. musical.
cara, eu vivenciei aquilo dali, coisas que eu não tinha. Até então eu tava por trás, assim, tinha pessoas por trás daquilo que eu vivenciava. Ali não fazia parte daquilo. E ali eu vivenciei uma coisa muito ruim, que eu fiquei na estrada quase 24 horas. A gente atolou na estrada. Meu Deus. A gente tinha dinheiro no bolso. Ali é uma coisa que eu guardo na minha lembrança, que dinheiro não serve pra nada quando você tá com Tinha fome, nada com pra sede. Vai comprar o quê? Folha? Macaquinho me dá vai 5 vender. folhas aí. É R$5 de folha aí. 5 reais de folha. E o que é pior, eu não consegui avisar ela, cara. Eita. Ela ficou muito preocupada. E aí quando a gente chegou... Não no tinha outro celular, dia, né, naquela época? Não, Nem o se celular tivesse, não pegava. não pegava, né, o pegava, sinal. não pega. Que ano no que era meio da isso? Era em 70, ixi. Tu já tinha celular? Pô. Não. Eu fui ter celular era depois de... 90 e... Não, 90 não. Ah, Pera. eu ia falar, mano, 90 e pouco. 2008. Não. 2008, mais ou 2008. menos, 2008, por aí. Já tinha celular. Já tinha. Só que o celular não tinha. Era no não chip. era. Tinha uns que estavam e era começando a filmar. pré-pago. Tanto que eu Era um queria muito. gradiente, pô. Eu Motorola. Eu queria Tinha que muito colocar essa filmagem, crédito. cara. Porque eu digo que eu brinco com os meninos até hoje, o Louro, né? Eu falo assim, cara, o Celebridade foi o único grupo de pagode que serviu na selva. Na lama, comendo, bebendo água de poça, sabe? Da chuva. E quando a gente voltou de lá, ela chegou, ela teve uma conversa comigo. Ela falou bem assim, amor, se tu quer viver isso na tua vida, investe, faz um concurso, vai se formar nessa área. Legal, E né? continua tocando. Porque se tu tiver algo seguro, por exemplo, vamos supor, tu passa num concurso desse de aula de professor de música, tu vai ter um salário seguro. E vai fazer o que E tu gosta. não vai depender disso. Se tu pegar pino, se acontecer o que acontece aí, vai ser só uma história que tu vai contar. Uhum. E aí foi quando eu parei, fiz o concurso, passei a primeira, não fui chamado. E quando foi, passei no segundo, aí fui chamado. Quando eu entrei, comecei a trabalhar uns tempos, e aí eu falei, vou fazer a faculdade. E aí foi quando eu fiz a faculdade e me formei. Entendeu? E por que eu trouxe tudo isso aqui? Porque foi um processo. E sabe o que Deus fez comigo, Silvia, quando eu me converti? Você sabe que em terra de cego quem tem olho é rei. Diz o ditado. Diz o Então, ditado. quando eu cheguei na igreja, eu vim com toda aquela experiência musical. Toda a bagagem, né? Que pra noite eu era só mais um Ipereba ainda. Que tinha gente muito melhor. Mas quando você chega na igreja, é difícil você encontrar Isso, você vai musicalidade. compartilhando aí. Então eu era... Dentro da igreja eu era o visto cara. um cara. Tu era o profissional. E eu cheguei tocando baixo, eu queria tocar baixo e chegar com cifra, já estava estudando música e tal. Só que eu me frustrei, mas me frustrei tanto que eu tenho o pastor Neilson. Chegou pra mim e falou bem assim, cara, Deus quer tu tocando violão. Que violão? Cara, é baixo, que não sei o que. Eu disse, não, cara, mas eu vejo tu canta. E eu não gostava de cantar, tá, Silvia? Eu nunca tive. Eu era aquele. Nunca fui. Eu não tinha essa vontade. Entendi. Porque eu não sei se quando eu comecei os projetos musicais. E aí, quando eu fui, vai tirar. O que aconteceu? Realmente, Deus tirou o baixo da minha mão. Eu lembro que eu entrei no Ministério Sopro do Espírito e lá tinha um rapaz que ele não era muito bom musicalmente. Mas ele tinha um baixo, cara, que eu até hoje Jesus não deixou eu pegar. Era o baixo de Marx, aquele que o Fábio Aposan tem. Fábio Aposan, irmão. Cara, eu lembro que todas as vezes que eu ia pra cima, eu senti algo no meu coração dizendo assim, não pega. Eu disse, não, mas é só pra me ver. Não. Você não quer ver, você quer se amostrar. Era algo que eu senti no meu coração. Jesus. E a gente sabe, né? Não, Silvio, mas é que eu quero pegar, não pega. É porque o Espírito Santo convence, né? Não vai, e cara, eu não peguei mais baixo desde aquele dia, não toquei. E quando eu achava que eu ia tocar baixo na igreja, foi todo mundo. Saiu o baterista. Ficou só Aí o baixo. só o Álvaro pra tocar o quê? Meu Violão. Deus. Tem que ser violão. E quando eu me converti, Silvio, eu lembro que a galera foi... Inclusive a Silvia tava nesse projeto da Marcha para Jesus, eu não sei se tu lembra, que o Jefferson tocava percussão, negão, sim. Dami, e eles ficaram sabendo que eu me converti. Disse, rapaz, se converter, eu vou chamar ele para tocar no Marcha para Jesus. Ele veio com CD tudinho. E Deus já tinha falado tão grande da minha vida. Ele falou assim, cara, os caras
quero que tu vá tocar na marcha. E eu disse assim, mano, se eu te falar que eu não vou. Não, mano, mas não tem nada a ver. E era o sonho de todo músico tocar na marcha, Exatamente. Tem nada a ver. Eu falei, mano, eu tô passando pelo tratamento de Deus. Vou fazer o seguinte, eu não vou dizer não agora pra ti, mas eu vou orar. Se eu sentir no coração que Deus quer, que Deus me permite, eu vou. Rapaz, o Jeff ficou até meio chateado com nada a ver pra Jesus e não sei o que. Ele falou assim, eu lembro que eu falei pra ele assim, mano, eu vim desse mundo. Eu toquei muitos anos em cima de trio. E trio gera uma vaidade muito grande no nosso coração. E pra quem ainda tá no processo, né? Eu falei, gera uma... E, cara, se eu disser pra ti que eu não quero, eu vou estar mentindo. Mas eu sinto que não é o momento. E eu lembro que eu não fui. E nesse dia eu tive um sonho. Porque Deus fala com a gente em sonhos também. E eu vi o pastor Neilson, que no tempo era meu amigo, e ele que me discipulava, ele que chorava comigo, que orava comigo. E eu via eu em cima do trio. E eu via ele lá embaixo com a família dele. O Mateus, nascido, as gêmeas ainda não eram nascidas. E eu via ele fazer bem assim. E abaixava a cabeça, decepcionado. Eu lembro que eu acordei de madrugada. Eu sentei e falei, Senhor, o Senhor não quer que eu vá, né? E aí o Jeff disse, ei, cara, os caras estão só esperando. Eu disse, mano, eu não vou não. E eu não fui. Eu não fui. Deus tirou o baixo de uma, assim, da minha mão de uma maneira tremenda. E eu lembro de uma mensagem até hoje, que eu vou encerrar aqui pra Silva falar também, né? Um dia, eu tava ali naquela coisa querendo tocar baixo, querendo ainda no meu coração. E eu tenho muita dificuldade de falar isso, porque as pessoas hoje usam muito o termo de Deus falar. Deus falou comigo, Deus falou. Mas, cara, se é pra te frustrar, é Deus mesmo. Frustrar no sentido de tirar as coisas do teu coração, que não tem nada a ver, é Deus. Não tem como ser tu se frustrando. É, não tem. Não tem. Até porque você vai querer alimentar seu ego de qualquer forma. Exatamente. É natural isso, né? É Não? natural, Sabe o que eu queria ouvi? fazer a minha vontade. Eu ainda estava no processo de tentar pegar umas letras ali para tentar cantar dentro da igreja. Mas tinha uns cantores na igreja, né? E o Nilson dizia, cara, pega a letra, cara, vai cantar, vai profeta, vai ministrar na vida das pessoas. Não sei o que. Eu, não, mano, eu vou tocar baixo. Cara, eu fazia isso e tal. E um dia eu senti uma coisa assim, que não foi que eu que criei. Eu lembro dessa frase, é bem assim, meu filho, no mundo, as pessoas brigam para ir para frente. Você, ao contrário, você está brigando para ir para trás. E não é o fato de ser vergonhoso, é o fato daquilo que eu quero. Eu quero te colocar na frente. Eu quero que tu ministre na vida das pessoas. Eu quero que tu fale aquilo que tu viveu, aquilo que eu transformei. E tu tá querendo ir para trás. Tá querendo se esconder. E isso não soou para mim como um elogio. Soou como se fosse Deus me disciplinando, né? E eu desobedecendo. Tanto que eu falei, eu acho que foi pra ti que eu falei, eu fui ministrar um louvor lá em Açuanópolis, 70 quilômetros na estrada do Maitá. Eles têm banda, tudo, era uma igreja pentecostal, a irmã Ângela que eu conheci lá. Aí os caras sabem que eu sou professor e tudo mais. E eu vi um baixo lá. Aí eles estavam com bateria, o pastor de lá toca guitarra e tal, e o menino tava tocando baixo. Só que ele largou o baixo e deixou o baixo lá. Mano, só de eu olhar pro baixo, meu coração palpitava. Eu queria ir lá pra ajudar. Pra ajudar. Que guerra. Tô te falando, eu queria ir lá pra ajudar. E era como se meu corpo paralisasse assim, não fosse. Não vai. Porque se eu fosse, eu tô desobedecendo a Deus. Tem gente que talvez tá falando assim, rapaz, isso aí nada a ver. Isso é besteira. É besteira. Se eu te contar o que eu Mas é passei mistério, né? Você tá área de entendendo? renúncia, foi poderoso. Então, foi isso que Foi aconteceu. poderoso. Então, o que aconteceu? Foi poderoso. Quando eu falo desses 26 anos, pra mim, 10 anos da minha vida foi, assim, uma musicalidade mal vivida. Eu não tive a oportunidade, assim, de apagar aquele Álvaro que eu deixei. Aquele Álvaro que era o cara que não estudava, que era o cara que era relaxado, o cara que fazia as coisas de qualquer jeito, e que mesmo assim brigava, era briguento, era o ignorante, aquele cara que não queria aprender, mas achava que era alguma coisa.
quando eu conheci a Roberta, que a minha vida mudou. Era de fato o ignorante, né? Porque no Ignorante. literal da palavra Ignorante. é falta de conhecimento, né? conhecer. Então, Ignorante. Você tá entendendo? E aí foi quando eu cresci. E eu posso dizer uma coisa, o Deus é mais. O Deus é mais. O Evangelho, a gente foi ministrar na Flor de Cacto. E você falou uma coisa que eu já tinha vivenciado esses dias, Silvio. Eu fui convidado para tocar numa vigília. Só eu e violão. Eu tinha um rapaz que tocava comigo, mas parece que Deus quer me tratar no particular. Eu fiz alguns caras para tocar comigo, carrom e violão. Mas muitos deles não estão comigo hoje. E eu fui tocar no Chácara do Enoque. Era uma vigília. Eu fui ministrar lá. Eu até gravei isso, eu falei que Deus tinha me levado em alguns lugares que eu fui para ministrar. E você trouxe essa palavra lá naquele dia, eu lembrei. Quando eu vi a banda, quando eu vi a estrutura toda, eu disse assim, Senhor, só pode ser você, porque não foi algo que eu almejei e que eu não tem aquilo que tu planeja, eu vou fazer e vou levar. Sim, não, sim. Aconteceu. E assim, o Deus é Mais foi um projeto musical que foi acontecendo, Silvio. O projeto foi acontecendo, foi deslanchando, ao ponto de eu dizer assim, Senhor, será que é isso mesmo? Mas hoje, 2025, eu posso dizer que foi daqui que algo musical começou. Que com a permissão de Deus, no sentido de eu dizer assim, cara, como é que está acontecendo? E eu digo até por causa do Vandilson, eu digo que ele foi usado demais, porque quando várias vezes, não quero mais saber disso não sei o que, o Vandilson, por isso que a gente fala, ele, ei, bora lá, cara. Ei, bora. Ele ficava mandando as mensagens. Desiste não, vamos lá. Vamos. Esse mano, tu é fogo. E aí eu ia. E esse ano parece que as coisas deslancharam, né, cara? As coisas foram desafogando, Deus enviou as pessoas certas. Mas ainda tá do jeito dele. Tá do jeito de Deus. Tipo assim, não tá no meu controle. Eu não consigo fazer nada do meu jeito. Acontece do jeito das coisas. Depois a gente vai entender que não é sobre música, né? Não é. Porque no Enfim. final, o Álvaro falando sobre isso aí, e assim, só pra pontuar o que ele tá falando, eu me lembro que, na verdade, o Álvaro, nós tivemos proximidade na pandemia. E de lá pra cá, mais proximidade, né? Só lembrando que ele me escarneceu lá no passado, tá? Aí, Eu acho que aí ele precisa de cura interior. Brincadeira. Aí escuta É só. hoje, é o dia do conselho. Aí escuta só. Fala dele. Aí assim, quando a gente se aproximou, e eu vim da noite também, né? E aí quando a gente se aproximou, o Álvaro, na época eu era presbítero lá na igreja da Coab, e quando eu comecei lá, o ministério, que eu queria, aquele negócio todo, eu tenho composição, sabe? Minha cabeça viaja no âmbito da música, então... Aí Deus de fato, Deus me apresentou o Álvaro, porque assim, não fazia sentido a gente se encontrar naquela época, né? E aí Deus me apresenta o Álvaro, e aí quando eu vejo o Álvaro, eu mando uma mensagem com o número do meu telefone lá no Facebook. Aí, foi através do Igor. Aí conseguiu o número do Álvaro, que eu não tinha. Falei, mano, preciso falar contigo, assim e tal. E aí foi quando reacendeu a chama do Álvaro. E de lá pra cá, algumas vezes que ele falou é verdade. Algumas vezes ele falou, mano, vou parar com esse negócio. Eu falei, Álvaro. E eu falei pra ele assim, cara, deixa Deus fazer, mano. Eu falo pra ele só isso. Deixa acontecer. Ele falou, não, É porque foi algo muito... Cara, não é uma coisa bem vista. E eu fui um cara que tive... Não, eu tô falando, hoje tá de boa, mas no tempo que eu comecei... Na época, né? Tinha muita porrada. Hoje Hoje ainda. Com tudo que acontece no mundo, eu não vou nem falar daqui de Porto Velho, com tudo que acontece no mundo, que hoje nós temos pagode nacional de referência. Sim. Nós temos Chega Mais para Cristo, nós temos Marcados, pagode gospel, nós temos Pagode Restaura, nós temos aquele Sem Preconceito que está fazendo também bastante coisa. Então assim, nós temos assim grupos renomados no Brasil que já estão trabalhando no mundo. Para quem não conhece, e o pior, sabe o que 100% sim. E aí o que acontece? Hoje tem a banda que é aquele de ritmo de axé, que agora é Manancial, que era o forró, né? Que é... Eu conheço uma galera que saiu da noite. Tem o Saulo Fernandes. Só tem para um irmão finalizar. que saiu, tá tocando Ainda axé também. hoje, no dia que a gente foi pro do Carto lá,
foi um dia especial. Vai se converter, rapaz. Não parece nem que é pastor de igreja. Negócio de tocar pagode em Arraial. E eu sabia o que Deus queria fazer. Porque o Álvaro, eu falei pra ele. Falei, cara, eu acordei hoje de manhã. Olha como que Deus é poderoso. Eu acordei de manhã e Deus falou assim, ó. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Falou diretamente ao meu coração. Eu não entendi nada. Passei o dia trabalhando. Falei assim, fui buscar ali a leitura, conhecer o contexto e entender. Quando eu chego lá no Arraial, que a gente sobe para cima do palco, que a gente vai passar a música. Quando a gente termina de passar a primeira música, a gente para, o cara, coordenador da noite, chega e fala assim, pastor, vem cá, o pastor que vai vir, que ia vir ministrar a palavra, ele teve um imprevisto, não vai conseguir. Eu quero lhe encobrir. Deus já te preparou, né? Deus preparou de manhã, Deus prepara, 7h30 da manhã, quando eu saí para trabalhar. É Deus. Vamos Vamos parar aqui rapidinho, deixa eu